Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Esdras, capítulo 8, verso 21 ao 23. E vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós precisamos, Senhor, da sua mão bondosa sobre nós. Amém? De projetar hoje com Deus. Não sei se você fez teu projeto para o mês de junho, mas faça teu projeto. Se você não fez, faça aí na tua mente, depois faça no papel, para você analisar o que você projetou, né? O que você quer conquistar no teu mês de junho. No primeiro dia desse mês, nós analisamos o que nós não queríamos mais, né? O que nós não queremos carregar para o mês de junho, o que não deu certo no mês de maio, né? O que você conquistou. Então, hoje é um dia de agradecimento. Ontem foi o dia de você, né, ali, fazer o projeto com Deus, pedindo a bênção de Deus, projetando, analisando o que você, né, no primeiro dia não queria levar, no segundo dia o que você precisa melhorar com Deus, uma busca com o Espírito Santo de Deus. E hoje, o terceiro dia, é pedir a bênção de Deus para que tudo isso se cumpra. Vamos ver como Esdras, antes de ir, né, fazer aquilo que Deus pôs no coração dele, mesmo ele sabendo que Deus estava com ele, como ele agia a todo momento, ele agiu assim. Esdras capítulo 8, verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedir caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa família, nossa fazenda. Porque eu me envergonhei de pedir ao rei do exército e cavaleiro para nos defenderes do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Veja, eles tinham um pedido para fazer a Deus. Deus já tinha dado a providência, já tinha tocado no coração do rei, quando ali Esdras foi pedir para ir reconstruir Jerusalém. E agora ele se via em uma posição de fragilidade. Talvez você fez o seu projeto, você olha para a sua incapacidade, você olha para a sua situação financeira, você olha para o natural e você não vê saída. Assim como Esdras, ele tinha que levar todo aquele tesouro que o rei forneceu a ele para a reconstrução de Jerusalém, mas ele temia ser saqueado no meio do caminho. Ele temia ser saqueado, mas Esdras, ele analisou, ele viu aqueles que era de importância para a reconstrução de Jerusalém, para o espiritual, cada nome aqui, né, relacionado com os levitas, os sacerdotes, foi confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele buscou a confirmação de qual era a vontade de Deus, né? E então ele viu o que faltava e buscou aquilo que faltava. Então ontem foi dia de você analisar o que falta. Talvez você esqueceu de pôr algo na tua lista para conquista, que você não vai, né, que você precisa acrescentar, busca mais com o Espírito, se aprofundar mais na água do Espírito Santo de Deus, né? Confiar mais em Deus. E agora, aqui nesse terceiro dia, nós estamos pedindo a bênção, como Neemias, como Esdras, ele pediu, como Esdras, ele foi a Deus e disse, né, vamos apregoar um jejum para nós nos humilharmos. Amanhã é o dia de nós, né, jejuarmos a Deus, né? Amanhã é o dia de nós consagrarmos, seja quantas horas for, o que você quer tirar um alimento, eu não sei, Deus é quem vai pôr no teu coração, para você pedir para Deus consagrar, para você consagrar a Deus o teu mês de junho, para você, né, pedir as bênçãos de Deus, porque Deus tem que ir conosco, nós temos que nos humilhar diante de Deus, humilhar a nossa carne, o nosso eu, e pedir para o Espírito Santo de Deus estar no controle. Então, nós temos que pedir caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então nós temos que pedir, hoje é dia de nós pedirmos: Senhor, abençoa o nosso projeto.
Abençoa, Senhor, né? Abre, dá caminho direito para nós não queremos fazer nada errado, Senhor. Para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda, para todos os nossos bens, Senhor. Como Neemias, como Esdras, perdão, ali estava orando e clamando a Deus, né? Então, porque ele estava envergonhado de pedir ao homem um socorro, uma ajuda. Ele falou, eu dependo só de Deus, por que eu vou me humilhar ao homem? Não, eu vou clamar àquele que pode me ajudar, ao meu pai, meu Abba, né? O Criador do céu e da terra. Então ele disse ali, ó, porque eu me envergonhei ao pedir ao rei, exército e cavaleiros. Porque ele tinha falado para o rei, olha, você está nos abençoando, mas a glória e o poder é todo de Deus. A glória e o reconhecimento é todo de Deus, porque Deus assim o quis, né? Quem seríamos nós se não fosse Deus? Então ali ele estava confirmando que o rei estava fazendo aquilo porque Deus quis. Aleluia! Então ele não queria voltar ao rei. Ele não queria voltar ao rei para pedir ajuda, né? Porque ele ia ser uma forma de zombaria. Cadê o seu Deus? Você não falou que você dependia do seu Deus? Então, o que ele estava fazendo agora? Orando e dependendo de Deus. Hoje é o dia de nós pedirmos a bênção de Deus, né? E exercer essa fé que nós ontem tivemos a fé para colocar no papel todos os nossos projetos, o que nós queremos, né? O primeiro dia é o dia de nós reconhecermos ali o que nós falhamos, o porquê que nós não conquistamos, se ainda, às vezes não é nem erro, nem falha, não é o tempo, nem hora ainda de você ter conquistado aquilo. Você talvez não esteja preparado para aquilo, mas ontem foi o dia de você planejar com Deus, né, o que Deus quer, o que você precisa. E talvez você hoje está olhando para a sua incapacidade, dizendo, Senhor, esse projeto que eu coloquei, eu fui muito ousada. Fui muito ousado, como que eu posso conquistar isso? Então você vai falar assim, olha, porque eu me envergonho de pedir ao homem, eu me envergonho de ceder a minha carne, porque eu me envergonho de ali pedir ajuda do inimigo, né? Ou de alguém, sendo que eu disse que eu estou na dependência de Deus. Eu me envergonho, né? De ali tirar Deus. Era como se esquecer de Deus e buscar a ajuda nas coisas terrenas. Nós vamos buscar em Deus. Isso não quer dizer que Deus não vai nos abençoar através de homens e de pessoas e de situações, sim, porque Deus usa pessoas, até o inimigo, né, o ímpio, ele usa para nos abençoar. Mas nós, primeiramente, temos que fazer como Esdras fez. Ele foi até Deus e ele disse ali, olha, Senhor, nos abençoa, nos dá caminho direito. Abençoa, Senhor, esse mês. Abra as portas para nós, Senhor, desse mês de junho. Porque eu não quero, Senhor, não quero ir buscar em coisas que não é do Senhor. Eu não quero buscar em outra coisa, em outro lugar, a não ser no teu altar, na tua presença, depender inteiramente do Senhor. Eu não quero, Senhor, ficar me humilhando para homens, pedindo o favor. Mas eu sei que o Senhor pode me favorecer sem eu me humilhar a alguém, a uma situação, ou eu desistir dos sonhos, desistir dos projetos pela minha incapacidade, pela minha condição. Mas o Senhor é um Deus grande, é o Criador, eu sou filha do Senhor, eu sei que eu sou amada, eu sou querida. Você tem que falar assim ao Senhor. E eu sei que o Senhor ama aqueles que buscam no Senhor, né? Então, ele sabe, Esdras estava ali dizendo, olha, eu sei, né, que o Senhor é com aquele que busca o bem, que busca a tua presença. Mas a sua ira é contra aqueles que te deixam. Então, eu não estou te deixando, Senhor. Na minha necessidade, na minha fraqueza, eu não vou te abandonar. Aí sim eu vou buscar no Senhor, sabendo que o Senhor pode derramar sobre mim as tuas graças, a tua bênção, a tua sabedoria. Então, que nós venhamos pedir para que Deus venha derramar a graça dele e o poder sobre nós. Aí no verso 23 diz assim, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então amanhã é o dia de você fazer esse propósito do seu jejum. A palavra que Deus deu também, depois nós vamos orar por esses pedidos, pelo seu projeto aí, em nome de Jesus. Aleluia! Todo mês nós vamos fazer esse projeto, essa análise em nome de Jesus Cristo. Já está no meio do ano que nós venhamos nos posicionar. Olha, uma palavra que Deus deu em Isaías, capítulo 11, verso 1, que diz assim,
brotará um rebento do tronco de Jessé, um renovo que frutificará, brotará as suas raízes. Esse tronco de Jessé está relacionado, né, à descendência de Davi. Jessé é pai de Davi. Jesus veio da descendência de Jessé, raiz de Jessé, né? Ali nós podemos ver que Deus está dizendo aquilo que parecia estar morto, brotou, ressuscitou. Quando parece que é o fim, Jesus veio. Quando ninguém mais, muitos, né? Não vou dizer ninguém, mas muitos não esperavam mais, esqueceu que o Messias ia vir. Ele veio, brotou. Isto é, sabe o que Deus está dizendo para mim, para a tua vida? Quando você pensa que é o fim, quando você pensa que não dá, quando você pensa que a situação é para se conformar dessa forma mesmo, vai brotar um rebento, brota o renovo, brota o Espírito Santo de Deus, Jesus de Nazaré, trazendo todas as conquistas para nós, aquilo que ele conquistou lá na cruz, que nós venhamos entender que quando parece que é o fim, quando fala brotará um rebento, isto é, brotará ali talvez num tronco de uma árvore que já estava morta, brotou, aonde parece que é o fim, vai brotar, vai ter renovo, aleluia, e repousará sobre ele, isto, né? E quem que esse brota? É Jesus. Então, repousará sobre ele, Jesus, sobre Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, nós podemos ver a perfeição do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver, né, que Jesus foi derramado sobre ele todos esses atributos perfeitos, maravilhoso sobre o nosso Rei Jesus. E ele fará entender com diligência, isto é, e ele fará que com uma investigação, com um conhecimento, né, e ele fará entender com conhecimento o temor do Senhor. Quer dizer, ele vai fazer que nós venhamos entender o que é temer ao Senhor e não julgará segundo a vista dos olhos. Então, Jesus, ele não ia julgar segundo a vista dos seus próprios olhos, mas não, era por uma revelação, aleluia, não era pelo que ele estava vendo, porque Jesus, ele conseguia e ele consegue discernir a mente e o coração do homem. Então, ele não vai nos julgar pelo que o homem vê, pelo que nós estamos vendo, nós julgamos pelo que nós vemos, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele revela o que está no coração do homem. Não sei qual o nível, né, de intimidade sua com Deus, mas já não, comigo já aconteceu de, às vezes você está falando com alguém e Deus começar a revelar realmente como aquela pessoa ela é, né? E às vezes eu falo, Senhor, né, acho que é coisa da minha cabeça, mas no futuro, às vezes até muito próximo, Deus acaba confirmando as coisas. Então, é isso, é a presença do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, né? Aquilo que Deus deu por nós, quando Jesus conquistou na cruz o nosso direito de chamar Deus de Pai e do Espírito de Deus habitar dentro de nós. Ele conquistou porque ele se doou por nós naquela cruz, porque Jesus pagou preço pelos nossos pecados. Ele foi a ponte que nos conectou com o Pai. Então, tudo isso ele vai fazer entender com diligência, com conhecimento, porque ele veio para nos fazer entender o que é temer a Deus, porque o povo já tinha esquecido o que era temer a Deus. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá pelo que ouvirem os seus ouvidos. Então, Jesus, ele não ia julgar alguém, ele não julgou ninguém com o que ele via, mas era pelo que ele sentia, que ele via, que era revelado a ele pelo Espírito Santo de Deus, o que estava no coração do homem, né? Nós não temos como enganar a Deus. Podemos enganar a nós mesmos, mas a Deus nós não enganamos. Nem repreenderá pelo que ouvir os seus ouvidos. Isto é, ele não ia repreender alguém, julgar alguém pelo que alguém falasse para ele, que viesse ao ouvido dele, né? Quantas vezes o ser humano, ele escuta algo de alguém, vem o servo do cão lá trazendo uma fofoca, uma mentira, para entristecer, para lançar seta. E às vezes nós ouvimos e queremos repreender a outra pessoa, chegar e já, né, tirar em pratos limpos. Mas Jesus, ele não ia dar ouvido a essas coisas. Ele não ouviu o que o homem estava dizendo. Ele não ia repreender
o que seus ouvidos estavam ouvindo. Às vezes ele podia estar ouvindo alguma coisa que parecia até ser bom, mas ele tinha o poder de discernir o que era certo e o que era errado. Então, que nós aprendamos com Deus, de quando a gente ouvir algo, ouvir um burburinho, que nós venhamos ouvir do Espírito Santo de Deus o que realmente é. Revela a nós, olha que lindo que Deus está falando conosco, que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus, para que essas setas malignas não venham roubar as nossas bênçãos. Nós estamos hoje pedindo para Deus abençoar o projeto que nós fizemos ontem. Então nós temos que ouvir do Espírito Santo de Deus o que realmente o Senhor quer para nós. Aleluia! Nós temos que agir e nós temos que ser como Deus quer que nós sejamos. Então, que nós não venhamos julgar conforme nossos olhos veem, e nem com que nós vamos ouvir de outras pessoas, mas nós vamos buscar no Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, nós vamos ver que Jesus, estava totalmente em Deus, no Espírito. Ele não estava voltado para que os olhos carnais dele via, nem pelo que o ouvido dele ouvia. Então, que nós não venhamos ficar com o que o mundo fala. Ai, tá tudo de mal a pior. Não, eu vou ficar com a palavra de Deus. Diz que Jesus conquistou tudo por mim naquela cruz. Ele diz que todos que estão nele são mais que vencedor. Então, eu sou vencedora. Eu posso, eu consigo, porque eu estou em Deus, eu estou em Jesus. Então, nós temos que estar assim. Ó, verso 4, mas sim julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Então, ele está dizendo assim, ó, ele é quem julga, né? Ele julga até os pobres, porque muitos, quando eram julgados pelos magistrados, pelos maiorais daquela época, eles, por serem pobres, eles eram injustiçados, eles saíam indefesos, eles não tinham quem defendesse ele, mas Jesus, ele veio para o pobre, para o necessitado, para o frágil. Se você se encontra nessa posição de que você sozinho não consegue, você olhando para o seu projeto, você fala, Senhor, eu não consigo, não tem como isso acontecer, nossa, porque eu sou falha, eu sou pequena, eu não consigo. Mas quando você põe Jesus, ele julga, ele ajuda, ele derrama das suas bênçãos e ele repreenderá com equidade aos mansos da terra. Então, até os mansos, né, tem que ser repreendido, tem que ser melhorado, e ele sabe fazer isso com amor, né, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Então, a palavra de Deus é quem ela vem para ferir, para transbordar, para ajudar, ela vem para derribar, para construir, ela vem para, né, construir em Deus. Então, o poder que há na palavra de Deus, aleluia. Então, ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o espírito dos seus lábios matará aos ímpios. Então, veja, quando ele fala ali que ele vai ferir, isso é todo o opressor, né, da terra. Então, no nome de Jesus há poder. Então, ele ferirá a terra com a vara da sua boca. No poder da autoridade que há no nome de Jesus. E esse poder e essa palavra, ela ainda permanece para expulsar demônios, expulsar o mal, expulsar a doença, a procrastinação, para expulsar o inimigo que tem agido na tua casa, no teu meio, a doença, para repreender todo o mal olhado, toda a obra contrária, toda a palavra de maldição. Ela permanece até o dia de hoje. Ele tem esse poder, aleluia. E com o espírito dos seus lábios matará o ímpio. Então veja, olha, o poder que há em Deus. Ele tira o sopro, ele administra o sopro de vida, né, sobre o ímpio e sobre o justo. É ele, né, que com o espírito dos seus lábios matará o ímpio. Então, é um espírito perfeito. É ele quem dá a vida, quem tira a vida. É ele quem faz todas as coisas. Então, é ele que vem ajustar todas as coisas, né? É ele quem vai ali prestar conta, né? Ele vai ali dar as contas, aqueles que vão chegar até ele para prestar conta de como agiu na face da terra. Então, quando nós vemos ali que o espírito dos seus lábios matará o ímpio, isto é, o fôlego de vida, quando é tirado, ele tem o poder. Ó, e será a justiça o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, a justiça, ela ali, quando fala o cinto dos seus lombos, está falando
da pessoa física, né? Então, ele vai ser a justiça para nós humanos, para nós que somos fraquinhos, pequeninos, pela nossa incapacidade, porque sem Deus nós somos pequenos, mas com Deus nós somos grandes, somos poderosos. Então, que você vai entender, você pode, você consegue, você é mais que vencedor, Deus está com você. Então, ele é a justiça, né? E será a justiça o cinto dos seus lombos. Então, Jesus veio humano, ele veio justo. É a humanidade de Jesus, quando fala aqui que a justiça é o cinto dos seus lombos, isto é, ele andou em justiça na terra, ele andou em perfeição, né? E a fidelidade, o cinto dos seus rins. E quando fala dos rins, fala do coração, fala do espiritual, né? Que é aquilo que é interno. Então, a fidelidade, ele foi fiel ao propósito de Deus, ele foi fiel ao Senhor, ele foi perfeito em ser fiel, em carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Então, apesar dele ter sido homem na terra, homem, 100% homem, ele foi 100% perfeito. Nós podemos ver a perfeição do Espírito Santo de Deus agindo em todo momento. Então, se você está como Esdras, buscando em Deus, o Criador, você está usufruindo de toda essa perfeição do Espírito Santo de Deus. Vai ser perfeito. Olha, o que habita dentro de mim, de você, porque Jesus conquistou por nós esse privilégio, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria. Senhor, dá sabedoria para nós, de entendimento, nos dá entendimento, Pai, para entender o seu propósito, entender a tua revelação, Senhor. O Espírito de conselho, que nós venhamos ser pessoas agradáveis, bons conselheiros, bons amigos, e de poder que há no nome de Jesus. Jesus, ele nos chamou para andar em poder. O espírito de conhecimento das coisas do reino de Deus e de temor do Senhor. Que nós venhamos estar cheio do Espírito Santo de Deus, para nós conquistarmos esse mês de junho, para nós estarmos segundo a vontade do Pai, deixando ele nos guiar, deixando ele abrir para nós essa porta direita, caminhos direitos para esse mês de junho, em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Que Deus possa vir e derramar a bênção dele sobre os nossos projetos, por luz das nossas trevas, que ele possa trazer na nossa memória aquilo ainda que precisa ser anotado e orado e buscado. E que esse projeto que você tem feito todos os meses, você possa analisar ele, aquilo que você já conquistou, e dar testemunho, aquilo que ainda falta conquistar, o que você precisa melhorar, se é tempo de Deus estar agindo na tua vida ou não. Que você possa orar todos os dias pedindo para Deus, né, abençoar os seus projetos e conquista em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, apresentamos o nosso projeto diante de ti. Pai, derrama da tua bênção, abre caminhos direito para nós nesse mês de junho, Senhor. Abençoa a nossa casa, nosso lar, nossa família. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e todo mal. Senhor, abençoa, entra, Senhor, na causa, abre porta, repreende a fúria do inimigo. Derrama da tua graça, da tua bênção, da tua Shekinah. Senhor, abençoado, Senhor, está aquele que está em ti, na tua dependência, Pai. E nós cremos, Senhor, nós cremos e declaramos caminhos direitos, caminhos prósperos, caminho abençoado, que a sua sabedoria, que a sua inteligência, que o seu discernimento venha estar sobre nossas vidas, Senhor, para que nós possamos dar continuidade na nossa vida aqui na terra, sendo uma bênção para o reino de Deus, que nós possamos transbordar, Senhor, que essas conquistas nossas seja para acrescentar ao teu reino valor, Senhor, que nós possamos dar bom testemunho, Senhor, que nós não venhamos querer somente para nós, mas para transbordar no teu reino, em nome de Jesus, amém. Abençoado está em nome de Jesus. E esteja atenta à voz do Espírito Santo de Deus. Ele vai te direcionar. Se tem algo no teu projeto que falta, ele vai falar, vai lá, filha, escreve. Todos os dias você vai orar nesse projeto. Não fique abrindo todos os dias, mas todos os dias você vai orar apresentando o teu projeto. Deixa ele fechadinho, assim, dobradinho. Mas se o Espírito Santo de Deus te incomodar, trazer a memória para você acrescentar algo ou tirar algo, você vai lá e tira. Obedeça ao Espírito Santo de Deus. Que ele venha nos dar caminhos abertos
para nós, para a nossa casa e para a nossa fazenda. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia.